Fala pessoal, na nossa maratona de vídeo aulas sobre texturas, hoje eu vou falar sobre pedras, né? Eu já fiz uma vídeo aula sobre madeira e hoje eu vou falar sobre pedras, alguns modelos, né? Eu vou começar aqui fazendo como se fossem meteoros, né? Pedras no espaço, e elas funcionam também para pedras na terra, na beira da praia, do mar. Funciona bastante também esse estilo de pedra aqui. Rochas, né? Mas eu vou fazer como se eles fossem meteoros no espaço para fazer um efeito legal aqui. Vocês podem ver que eu marquei algumas sombras escuras, umas áreas pretas, né? E deixei a parte de cima lisa para dar esse contraste, né? Sombra embaixo. E nas beiradinhas aqui eu vou fazendo algumas rachuras para dar aquele efeito de rocha mesmo, né? De pedras. Essas texturas com rachuras assim, ó, uns detalhezinhos, fica muito bacana, né? Entre uma área escura chapada ali a outra, eu coloquei rachuras também, coloquei umas rachuras bem pequenininhas aqui para enriquecer, né? Eu fiz essas duas aqui em primeiro plano, agora eu vou fazer uma mais distante para dar a ideia de profundidade, né? Você percebe que elas parecem já estar flutuando, né? Então, isso é bacana. Com o tempo você vai pegando jeito aí, né? Vou fazer uma outra aqui, bem aqui em cima. Uma grandona aqui também, uma rocha bem grande. Um meteoro, né? Um meteorito, enfim. E ela sempre eu marco essas áreas pretas, deixando um vão entre elas para eu rachurar ali. Colocar rachuras e detalhes assim, ó, que aí enriquece, não fica um pretão total, né? E aí você vai colocando detalhes, olha, bem aqui na ponta, para ir saindo da sombra para a parte branca ali, para a parte que tem luz, eu vou detalhando com rachuras, para ir suavizando essa transição aí da parte escura para a parte clara, né? Colocar mais algumas pedras, os meteoritos lá atrás, uns pequenininhos, você vai espalhando, tá vendo? Quando você coloca um atrás do outro, vai dando planos, né? Você vê, vai ficando um na frente do outro, vai dando profundidade, e você percebe que, olha, essa pedra eu tô pondo na frente da grandona que eu já tinha feito, né? Você pode até pegar a borracha, ó, e apagar, porque aí você passa uma na frente da outra. Olha como parece estar flutuando, está mais próxima, né, do que a pedra maior. A pedra menorzinha fica em destaque. Isso é muito legal de se fazer. Eu vou fazer aqui um efeito para dar aquela ideia de espaço, né? Jack Kirby usou muito isso, né? No Thor, Surfista Prateado, ele faz bastante esses efeitinhos aqui de como se fosse uma névoa no espaço, eu não sei. Fica muito legal essa coisa, né? Você deixa um espaço em branco e ao redor desse facho de luz ali, você vai colocando algumas bolinhas, distribuindo bolinhas e vai deixando esse espaço no meio em branco. Fica muito legal, né? Olha lá que bacana. E com certeza a cor vai complementar isso, né? Você pode também chapar assim, olha, para não ficar tão fino, né? E depois ir fazendo aquele degradê com as bolinhas, espalhando mais, que fica um efeito muito legal também, olha. Você pode fazer das duas formas ali, para ficar mais larga essa margem, né? Você pode chapar de preto assim e depois ir fazendo as bolinhas. Fica muito bacana. Beleza? Olha aí, então as pedras lá no espaço, esse tipo de pedra você pode usar também para a terra, que fica da hora. Depois você pode colocar algumas bolinhas, dando a entender que são estrelas, né, planetas distantes, preenchendo os espaços, equilibrando sempre, né, para ficar... Opa, aqui não. Aqui é a parte de luz, de brilho, né? É isso aí. Vamos para o outro. Nesse segundo quadro, eu vou colocar um ponto de fuga aqui no centro
E vou puxar algumas linhas de perspectiva aqui, porque eu quero fazer um efeito com pedras aqui, que dá para usar bacana, assim, tanto em cenas de ação, né? Como em pin-ups, como em brigas, explosões. Vai ser um efeito legal, vocês vão ver. Então, eu vou fazendo pedras aqui já, olha, vocês percebem que nos meteoritos ali, elas estão mais arredondadas, né? Essas daqui são mais pontiagudas, olha. O que eu fiz aqui? Apaguei o quadro para dar nessa tridimensionalidade, né? Da pedra saindo do quadro. Esse efeito é muito legal em quadrinhos, dá muita ação, né? No quadro. E a ideia é você fazer pedras maiores, olha aqui, também apaguei o quadro. Vou fazer aqui uma bem pontiaguda saindo fora do requadro aqui. Dá um efeito legal, olha. Você faz uma grande e umas menorzinhas. Todas como se elas estivessem vindo lá do ponto de fuga. Para cima, para baixo, para o lado, você vai fazendo pedras no sentido, direcionando elas ali para o centro. Como se elas estivessem saindo lá do ponto de fuga, né? Então, olha só, é a parte de cima luz, parte de baixo sombra. Parte de cima luz, parte de baixo sombra. Apaguei o requadro, puxei lá também, olha. Que legal que fica. Como elas estão saindo, né, do quadro. Isso dá um efeito muito bacana, de ação, né? Então pode ser um personagem vindo ali na direção do leitor, ou uma nave espacial, um carro, ou um herói explodindo uma parede. Enfim, fica muito legal isso. E aí eu vou fazendo montinhos, tá vendo, de pedras, olha, distribuindo, para não ficar muito aglomerado, né? Dando espaço entre elas. E agora eu vou puxar as linhas vindo lá do ponto de fuga, né? Em direção ao ponto de fuga. Você vê que isso, chamado de speed lines, né? Vou pegar a régua aqui para vocês verem, né? Que o ideal é fazer isso com régua, eu estou fazendo sem régua, só para passar a ideia para vocês. Mas se eu cruzar aqui com a régua, olha, eu já tenho uma base para acertar as outras linhas, né? E você pode fazer direitinho com a régua, todas as linhas puxando para o ponto de fuga. Mas você vê que elas vão fazendo a curva, né? Olha aí, e direcionando lá para o centro. Olha como dá ação isso, cara, é muito legal. Os quadrinhos de mangá, né? De anime, tudo, eles usam muito isso. E quadrinhos americanos também. Aqui eu faço umas speedlines mais num sentido mais próximo ali, ó, da explosão. E você ainda pode apagar, só para ficar aqui com cara de quadrinhos, eu vou fazer uma onomatopeia aqui, né? Uma letrinha aqui para dar a ideia da explosão, né? Para ajudar e contribuir na explosão aí. Olha como as pedras saltaram do quadro, né? Fica sensacional isso. Então, tanto a textura de pedra, você vai observando como que eu faço, como também o movimento que pode ser feito com essas pedras, né? E essas pedrinhas o tempo inteiro dá para se usar em quadrinhos, em pin-up, no que você estiver fazendo. Já nesse terceiro quadro, eu vou dividir em dois aqui o quadro para eu mostrar dois tipos de pedras para vocês, de texturas de pedras que podem ser usados nos seus desenhos aí, nos seus cenários, né? Esse primeiro você vê que eu esbocei bem clarinho algum conjunto de pedras que dá para você usar, tipo, sabe, em masmorra, né? Alguém está preso lá num calabouço. Então essas pedras funcionam bastante. Ou uma parede qualquer que você quiser fazer com esse estilo de pedra, também funciona bem. Olha como eu faço, eu aperto, solto, aperto, solto. Quando se junta, quando encosta um traço no outro, eu coloco um pezinho. Olha lá, coloco um escurinho que dá a ideia de sombra, né, de vão. Existe um vão entre uma pedra e outra ali. E isso fica muito legal, cara. Fica um efeito bacana, olha que legal. Né? Ou um chão rachado também, se você precisar fazer também, isso aqui também funciona.
Mas a ideia aqui é uma parede, seria uma parede... Eu imaginei como se fosse de uma masmorra, sabe? Ou um castelo. Castelo dá para você fazer também essas... Normalmente são tijolos, né? Mas blocos assim, mas dá para você utilizar isso também. Para enriquecer, o que eu faço é essas rachuras puxando de baixo para cima, principalmente perto do solo, né? Perto do chão, eu faço bastante para dar uma ideia de sombra mesmo, né? Mas não ser uma sombra chapada. Uma sombra ali rachurada vai ficar mais suave. Eu vou fazendo em algumas pedras, tá vendo? Eu deixei praticamente a sombra mais escura na parte de baixo das pedras, que ajuda assim quando tiver um colorista, um arte finalista, ele já está indicando ali que a luz está vindo de cima e a sombra está na parte de baixo. Você não precisa colocar em todas as pedras, mas se você quiser colocar em todas também não tem problema nenhum, né? Agora, para enriquecer mais ainda, olha, eu vou fazendo alguns risquinhos. Tem esses buraquinhos, olha, de textura que fica muito bacana. E é legal você fazer, tá vendo? São bolinhas, umas maiores, umas menores. E para não ficar liso, né? Se você deixar muito liso, não dá efeito de parede. Que normalmente a parede, quando você chega perto, ela tem lá as suas ranhuras, né? Rachaduras e tudo mais. Aqui você pode cruzar no final uma rachurinha também, para escurecer mais ainda. E está feita aí uma parede de masmorra ou de castelo, ou um chão também, se você precisar usar um chão. Com esse efeito fica muito legal. Vamos para a segunda parte do quadro. Nessa segunda parte eu quero fazer uma parede quebrada e aparecendo alguns tijolos. Então é como se fosse o reboco ali da parede no centro, né? E aqui nas laterais eu vou fazer uns tijolos. Eu posso colocar uns tijolos bem regular, assim, do mesmo tamanho, proporcionais, ou eu posso pôr ele mais bagunçadinho, que é o caso aqui, ó. Eu deixo um vão entre um e o outro, olha, eu posso fazer duas linhas assim, que é como se fosse o reboco, né, o cimento entre um e o outro ali. Argamassa, como você chamar aí na sua região. E aí eu vou fazendo os tijolinhos, cruzando, né? Acho que todo mundo sabe fazer um tijolo. É mais a textura mesmo, que isso envolve também pedra, né? Para parede, é o que a gente está falando hoje aqui, texturas de pedras. Então aqui também eu vou deixar um espacinho para colocar um tijolinho também. Vamos marcar os tijolos aqui. Olha lá, e você pode ser, eu gosto de fazer assim, uma linha mais larga, uma mais estreita. O pedreiro não era muito bom, sabe? Ele deixou os tijolos meio irregular aí. Fica muito legal assim, eu gosto mais dessa forma, um maior, o outro menor. Fica mais real, né? Não fica tão certinho, simétrico assim. E eu sempre puxo as rachuras, como eu fiz lá na parte de cima desse quadro. Eu também uso e faço essas texturinhas. Aqui eu já gosto de fazer isso no tijolo, olha. Cada cantinho eu ponho algumas rachuras na diagonal, que fica um efeito legal. Aí vai, todos eles vão ficando com texturas, com volumes, e dá esse efeito, né? Agora aqui nessa parte branca, olha, eu vou marcar aqui como se fosse tiros, sabe? Quando uma metralhadora passou, deu vários tiros e tal. Então eu vou fazer aqui. Eu faço um buraco, né? E eu coloco esse volume aqui, ó, para dar profundidade, né? Então eu escureço ali para dizer que é o buraco mesmo e vou fazendo rachaduras na parede, que foi o que causou, né, o tiro. Isso é muito legal de se fazer numa parede também. Às vezes você vai fazer o justiceiro, o Punisher, aí dá para você usar esse efeito aqui, ó. Escureceu, deixou uma bordinha, faz um efeitinho e puxa agora as rachaduras, né, que aconteceu por causa do tiro. Tem um detalhe interessante que eu quero passar para vocês. Vou dispensar esses tiros aqui de cima, vou ficar só com esses aqui de baixo mesmo. E vamos botar rachadura nessa parede, né, porque ela já está toda, o reboco já está caindo. Aqui, olha o detalhe que eu estou falando, olha. É como se o tiro ele fizesse um círculo em volta, e aí eu vou fazendo rachaduras. Olha, círculo, círculo, círculo.
E aí eu não marco ele todo, né? Eu só coloco alguns, né, espaçados um do outro, para dar esse efeito de que a bala fez um buraco ali e rachou em volta, né? Aqui, para não ficar tão branco nessa parte, olha, detalhezinhos, rachura, aquelas bolinhas. É sempre a mesma coisa, tá vendo, galera? O que eu usei lá nas primeiras pedras, eu uso nas últimas, mas de uma forma diferente, né? Tá aí 3 tipos, 1, 2, 3, 4 tipos de pedras, texturas que você pode usar nos seus desenhos, nos seus quadrinhos, tá certo? Finalzinho, vou mandar minha assinatura aqui e vou pedir para você se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar esse vídeo com alguém, tá bom? Até o próximo vídeo. Vamos que vamos. Um abraço.